Podcast Raízes. Seja bem-vindo. Esse é o Podcast Raízes, episódio 4, Protagonismo Negro e a Educação das Relações Étnico-Raciais. Oi, pessoal. Sou Nataliana Santos, mestranda do Programa de Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica, o ProfEPT, aqui mesmo do Instituto Federal, campus Boa Vista. Eu também sou formada em História e Pedagogia. E agora, você está ouvindo o podcast, que é um produto educacional fruto da minha pesquisa de mestrado intitulada Educação das Relações Étnico-Raciais na Educação Profissional e Tecnológica de Nível Médio, Práticas Pedagógicas no Campus Boa Vista e FRR. E a este podcast eu chamei de Raízes, porque fala de temas da história e cultura afro-brasileira e africana. Você já ouviu falar sobre protagonismo negro? No podcast Raízes de hoje, você irá aprender sobre protagonismo de pessoas negras na história, nos filmes e a importância da educação das relações étnico-raciais para divulgar esses saberes. Isso vai ajudar você a aumentar seus conhecimentos sobre a história e cultura afro-brasileira e africana. Uma perguntinha para você pensar enquanto ouve esse podcast. O que é protagonismo negro e educação das relações étnico-raciais? O que é isso? Podcast Raízes. Você está ouvindo o podcast Raízes, cujo tema é Protagonismo Negro e a Educação das Relações Étnico-Raciais na Escola. O que é protagonismo? É a capacidade que uma pessoa tem em tomar atitudes para mudar sua realidade e a realidade do outro, para mudar a sociedade, para buscar o seu espaço e o seu lugar de fala, o seu lugar de poder, o seu lugar de atuação. Durante muitos séculos, os negros não foram protagonistas de sua história, nem na literatura, nem no cinema, nem na religião, nem na televisão, nem na mídia. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, do Pelé, jogador de futebol, da jornalista Glória Maria, Maju, mas do Dr. Gama, já ouviu falar? Olha só, alguns são conhecidos e outros não. Esse conhecimento ou desconhecimento tem a ver com a educação das relações étnico-raciais. Por quê? Essa educação é que vai trazer para dentro da escola a discussão, primeiro, das relações entre pessoas negras e brancas. Segundo, vai trazer conteúdos da história e cultura afro-brasileira e africana de modo positivo, porque muitas vezes a pessoa negra ela é retratada dentro da história apenas como escravo e apenas nos aspectos negativos. Pare um pouco e pense. Na sua escola, já houve ações que trataram do negro de uma maneira positiva? Ou tudo que você ouviu falar sobre o negro se resume à escravização? Você já deve ter ouvido falar do Dia da Consciência Negra. Como isso é apresentado? Então, romper com o preconceito racial é através do conhecimento da história e cultura afro-brasileira e africana. Os indivíduos, os alunos, as pessoas têm o direito de ter acesso ao conhecimento. Agora, o que elas vão fazer com o conhecimento é uma atitude delas, mas todos temos que ter acesso a esse conhecimento e a história negou isso por muito tempo. Vamos ver a história de um protagonista negro, Luiz Gama. Veja o trecho do documentário da TV Band, Áfricas do Brasil. Um pensador à frente do seu tempo. Luiz Gonzaga Pinto da Gama reescreveu o roteiro da própria vida. Um homem negro, ex-escravizado e autodidata, que virou poeta, escritor, jornalista, advogado. Tudo isso no Brasil atrasado e escravocrata do século XIX. Quem foi Luiz Gama? Olha só. O nome verdadeiro dele é Luiz Gonzaga Pinto da Gama, conhecido como Dr. Gama.
Nasceu livre em 1830, na cidade da Bahia. Seu pai era branco e o vendeu como escravo. Só que ele não desistiu, ele foi protagonista da sua história. Aos 17 anos, ele conseguiu provar que ele era livre, conseguiu sua liberdade. E depois disso, ele se tornou um rábula, um advogado sem diploma, porque não era dado direito ao negro estudar na Universidade de Direito. Mas ele aprendeu o direito e, através do direito, ele encontrou brechas na lei e, através da própria legislação, ele conseguiu libertar mais de 500 pessoas escravizadas. Ele se tornou também jornalista, poeta. Foi um verdadeiro exemplo, mas poucos conhecem a história do Dr. Gama. Ouça agora um trecho do filme Dr. Gama. Para quem não sabe, eu já fui escravizado. Tinha uma pessoa que se considerava o meu dono. Pai! Pai! Eu sei o que é ser tratado como uma coisa. Você tem tudo aqui, você tem casa, comida, trabalho, o que mais você quer? Eu tenho o direito de descobrir o que Direito? Escravos não têm direito. Eu falo português, francês e latim. Se fosse tão difícil, os brancos não conseguiriam. Eu sou um advogado e um homem preto. Mais preto que muitos dos escravos dos senhores. Dona Teresa, podemos falar sobre José, seu escravo? O que eu posso dizer é que ele é igualzinho a todos os pretos que eu conheci. Um dos pilares que sustentam um país é a lei. A lei não garante justiça, Sr. Gama. Promete que vai fazer de tudo para salvar a vida desse homem. Nós não estamos aqui hoje, senhores, para julgar um homem que quebrou uma lei. Nós estamos aqui hoje para julgar as próprias leis. Quando eu ouvi falar num advogado libertando gente que nem eu não podia acreditar. Mas por que você está aqui? Eu vim garantir justiça. Então estamos do mesmo lado. Acho que não. Mas se não dermos o primeiro passo, senhores, nunca sairemos do lugar. Precisamos fazer desse país um país justo para todos. Ainda sobre o protagonismo do Dr. Gama, vamos conhecer o filme que tem o mesmo título, Dr. Gama, que conta a história desse homem. É muito emocionante. E olha só o depoimento do ator que interpreta o próprio Gama. Ele conta que mesmo após ele ter feito o curso de letras e seus amigos terem feito curso de direito, eles só conheceram a história de Gama quando eles foram contracenar no filme. Então, cadê o lugar de fala do povo negro no Brasil? Veja o trecho do documentário, O Legado de Luiz Gama. O Luiz Gama chegou para mim quando eu fui fazer o filme. E o mais engraçado é que vendo hoje, eu sou formado em letras e estudei literatura brasileira, e em nenhum momento se falou da poesia de Luiz Gama. E eu tenho amigos que fazem direito e não tiveram nenhum acesso, não conheceram Luiz Gama a fundo. No tribunal, por exemplo, eu falei muitas coisas que ardiam o meu coração, o coração do César. E você já deve ter percebido que eu falei de lugar de fala, protagonismo, e lugar de fala tem tudo a ver, porque o protagonismo é um espaço em que grupos minoritários ou pessoas desprezadas por muito tempo buscam colocar a sua verdade, a sua história, a sua voz. Por exemplo, na escola, muitas vezes não ouvimos sobre o povo negro ou sobre o protagonismo do povo negro. E a escola, ela contribui muito para esse debate das relações étnico-raciais, que são as relações entre pessoas negras e brancas, que trabalham conteúdos da história e cultura afro-brasileira. Por exemplo, no Instituto Federal de Roraima, Campus Boa Vista, existe desde 2014 um setor chamado NEABI, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro e Africano e Indígena, que vai trabalhar sobre o racismo, sobre o preconceito. Só para você ter ideia, no ano de 2014 a 2016 foi desenvolvido um projeto aí no Campus Boa Vista, Cine NEABI. Uma vez na semana, um aluno bolsista
colocavam um filme, um documentário no horário do recreio, no auditório, os alunos iam, assistiam, debatiam, aprendiam um pouco mais sobre a história e cultura afro-brasileira. Esse foi o projeto. E muitos alunos tiveram seu conhecimento melhorado, aumentado, construíram a sua identidade de uma maneira mais positiva. Olha só. Como seria ter um projeto que falasse dos ícones negros? Como seria se, no lugar de nós decorarmos os nomes dos grandes fazendeiros brancos, nós passássemos a aprender na escola acerca dos grandes feitos do povo negro no Brasil? Com certeza nós teríamos um conhecimento muito mais aprofundado e melhorado. Isso me lembra como que as pessoas negras são apresentadas na mídia, no livro. Continuando, você já deve ter ouvido falar também daquele filme Pantera Negra. Inovou muito ao trazer o protagonismo negro e aspectos da história africana que muitos não conheciam. Como no caso dos filmes Pantera Negra, que vão buscar em fontes africanas a construção estética e de narrativa. O Wakanda é um país fictício, onde podemos encontrar elementos de diversas culturas africanas, como no Conselho de Anciãos, que espelha bastante a diversidade étnica do continente. E nada melhor que um conselho plural num país pluriétnico como Wakanda, né não? Mas já se perguntou por que os reis de Wakanda precisam desse conselho? É porque a senioridade é comum nas diversas culturas africanas. A compreensão de que quanto mais idosa a pessoa é, mais sábia e importante para a comunidade. T'Challa precisa do apoio dos anciãos para ser um rei justo, enquanto Killmonger, um afrodescendente criado na América, dentro da lógica capitalista e individualista, não consegue perceber este valor cultural, desrespeitando não só o conselho, mas toda uma tradição ancestral africana. Então, pessoal, eu fiz uma pergunta no começo desse podcast. Educação das relações étnico-raciais, protagonismo negro. Você já descobriu o que é cada um deles? Esse foi mais um episódio do podcast Raízes. Convido você a ouvir e compartilhar esse e os outros episódios. Podcast Raízes.